Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Estamos aqui no Espaço Cultural, no cantinho do escritor, na biblioteca, quase um ateliê do Henrique Schneider. Muito obrigado, nosso escritor, advogado, colecionador de arte, de livros. Pois é, Marcelo. Alô aos amigos, às amigas do programa Vida Consciente. É um prazer, é uma alegria receber o programa e receber os telespectadores e as telespectadoras nesse espaço que eu resumo não como ateliê, nem como espaço de trabalho, mas sim como meu pequeno paraíso. Vulgo minha casa. Também é minha casa, sim, mas especialmente esse espaço, esse andar, é o espaço onde eu brinco. Eu posso, não que eu fique, mas eu posso ficar um dia, 2 dias, sem sair daqui, com os meus livros, com os meus quadros, com minha música, trabalhando, claro, né, que é um espaço de trabalho também. Enfim, é um espaço muito caro para mim. É um espaço de muita alegria, de muita tranquilidade, um espaço que me agrada demais. Eu agradeço a ti, né, por nos receber aqui. É um lugar extremamente agradável, bonito, Obrigado. Gostoso. E, acima de tudo, é o que a gente busca, né, o que a gente conversou, de trazer para o nosso público não só um pouco do Henrique, que é o que a gente vai falar aqui dentro, também vocês vão ver durante o programa todo algumas obras, os livros. Não só a pessoa, mas o que faz parte da pessoa, Henrique. Abra minha casa para o programa, então. Literalmente. Vamos lá. Bom, como é o andar do Henrique? Como é que ele veio de lá e chegou hoje, né? Qual é o motivador dele, né? Como escritor, como advogado, Olha, como Marcelo, pessoa? Eu costumo dizer, e que bom que eu possa dizer isso, a vida tem sido muito generosa comigo. Esse é um mote que eu estabeleço para os meus dias. A vida tem sido muito generosa comigo. Eu brinco que eu merecia mais, mas eu tenho bastante. Né? Eu tenho bastante. Eu tenho 2 filhos que são, enfim, isso é um verdadeiro jargão. Todo pai diz que seus filhos são maravilhosos, mas eu efetivamente tenho 2 filhos maravilhosos, o Pedro e o Felipe, certo? E tenho uma trilha na vida, uma trilha de coisas muito legais, muito bacanas. Eu tenho histórias boas que eu posso contar para mim mesmo, certo? E algumas histórias que eu invento e conto para as outras pessoas, certo? Mas fundamentalmente a vida tem sido muito generosa comigo. Eu tenho 54 anos, sou advogado há 25 anos, eu tenho escritório, sou sócio de um escritório de advocacia desde 1993, um escritório que trabalha especificamente na área do direito do trabalho. A gente assessora uma série de entidades sindicais, Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de Caxias, a Federação dos Sapateiros do Rio Grande do Sul, ou seja, estou bastante envolvido com o movimento de trabalhadores, com movimentos sociais, né? E tenho paralelamente, ou seja, tenho essa carreira de advogado e tenho essa carreira de escritor também, porque são 2 carreiras, a condição de escritor não é um hobby. Né? A condição de escritor não é amadora, simplesmente é amadora no sentido de amar o que eu faço, mas ela também é uma condição profissional, certo? Eu sou um escritor profissional, assino contratos e essas questões todas assim. E interessante, então, eu tenho 2 carreiras paralelas e eu costumo dizer que eu descanso de uma fazendo a outra. Certo? Porque é muito interessante. Eu faço muitas coisas mesmo. Além disso, eu tenho uma militância social, uma militância cultural. Eu comentava contigo de algumas palestras que eu vou fazer sobre movimentos sociais e sobre fazer uma palestra na Fevale sobre os indivíduos de rua, a situação social dos indivíduos de rua, ou seja, sobre assuntos vários e que determinam que eu precise pensar sobre assuntos vários. Isso faz com que o cérebro não descanse, certo? Que a gente fique o tempo todo pensando em coisas, né? Então eu costumo dizer justamente isso, que eu costumo descansar de uma coisa fazendo outra. E que bom que é assim. E que bom que a gente se conhece para achar isso, para fazer isso e ter prazer nisso, né? Que eu acho que um dos grandes pontos, que é o que a gente busca, né?
abrindo os capítulos aí da história de várias pessoas que eu entrevisto. Eu não gosto de chamar de entrevista, porque isso aqui para mim é mais uma conversa, um bate-papo, do que o conceito de ser entrevistado. Mas a história de ser, ou de ter consciência na tua vida é exatamente isso. O que te dá prazer? O que te satisfaz? O que te complementa? No momento que tu tem, que é uma resposta que tu tem, mas ela nunca é 100% respondida, né? Mas no momento que tu tem essa consciência e tu trilha ela, a vida vai ficando mais cheia, ela vai ficando mais... E mais leve. Também mais leve, exatamente. Mais leve. Eu brinco, eu costumo dizer que eu faço muita coisa, efetivamente faço. Tem dias, tem semanas em que eu tenho, por exemplo, compromissos de manhã e de tarde, e à noite, todos os dias eu tenho algum compromisso. Né? Isso, mas faço e atendo esses compromissos, não mais das vezes, com muito prazer. Então, com leveza. E com leveza. Eu brinco assim que a gente acaba... Eu faço muita coisa, mas 90% das coisas que eu faço eu gosto. E isso faz com que a gente canse menos. Né? Sim. Então, e é importante, Marcelo, e eu tenho isso também, é importante estabelecer projetos o tempo todo. Né? Eu tenho 54 anos. E eu conheço algumas pessoas que com 54 anos estabelecem aquela coisa tipo, porque a minha época é hoje e o futuro. Eu posso sim falar na minha época da faculdade, na minha época da escola, mas na minha época parece que já passou. Sim. Parece que não há nada mais para fazer. Começa saudosista, para não dizer de forma mais... Exatamente, para não fazer... Exatamente, uma espécie de desculpa para não fazer mais nada. Né? Na minha época que era melhor. Bom, talvez tempos atrás fosse melhor, algum ponto e tal, mas a minha época segue sendo hoje. Né? E é obrigatório que a gente estabeleça conosco mesmo essa lógica de que a nossa época é hoje. Tem um livro que eu gosto muito, do Poder do Agora, do Edgar Tolle, que traz exatamente isso, a relação, e aí a gente tem exatamente esse conceito, né, do viver o agora, mas o agora é agora, agora é isso que a gente está aqui. Né? Eu te comentei antes claro, eu estou aqui, é uma das coisas que eu mais gosto do fazer o programa. Eu sou uma pessoa nova aqui em Novo Hamburgo e nesse conceito todo, estou morando aqui há 1 ano. Eu não conheço muita gente e cada entrevista que eu venho eu faço questão de não conhecer muito. A gente estava conversando hoje, eu estava falando, Henrique, eu entrei, eu estudei alguma coisa. 5%. Tem que fazer uma parte do tema de casa. Um pouquinho do tema de casa, exatamente. Porque senão perde a graça. Então, a graça da vida é essa. Né? A graça da vida é a gente estar se descobrindo aqui agora, o que a gente vai falar, o que a gente vai trazer. Isso é o espontâneo lá para a ponta, né? Do pessoal que está lá ouvindo, isso é espontâneo para dar o prazer de a gente fazer isso. Brinco. E isso é espontâneo da nossa vida, porque a nossa vida não pode ser quadrada, não pode ser hermética, já não pode ser pré-definida. A gente não precisa de um caminho só, né? A gente não precisa de um caminho só. Eu brinco, quando eu estou viajando, eu adoro me perder. Porque quando eu me perco, eu descubro um caminho novo. E é um pouco isso também, né? É um pouco isso, né? A gente não precisa ir exatamente sempre pelo mesmo caminho. Eu, quando saio da minha casa, vou para o meu escritório, vario os caminhos. Sim. Não faço sempre o mesmo caminho. Não faço sempre o mesmo caminho, que é justamente uma forma de botar o cérebro a funcionar. De movimentar a vida. De movimentar a vida, exatamente. São pequenas coisas, mas são pequenas coisas que são levadas de uma forma cotidiana, certo? É uma espécie de conjunto de pequenas coisas, no sentido de fazer com que o cérebro funcione, se movimente e não pare. Não pare. É isso. Não se acomode, né? Porque o comodismo leva muita coisa disso. Eu tenho uma enormidade, que nem eu te disse, eu tenho uma enormidade de projetos, certo? Tem uma série de livros já publicados, enfim, e uma série de livros a serem publicados ainda, e uma série de projetos, certo? Que eu acho que podem não acontecer. Podem não acontecer, mas a gente precisa tê-los. A gente precisa tê-los. Os projetos movimentam a gente. Sim, eles são um motivador. É aquela história
do buscar, né? O que eu estou buscando, o que me alimenta, o que me motiva, é isso, né? E isso eu acho que é uma das coisas extremamente importantes a gente conhecer das pessoas e da gente mostrar e de a gente buscar, porque hoje a gente, um programa desse eu estava comentando até sobre a história a cultura dos 15 segundos, né? A gente está entrando numa cultura dessa de 15 segundos, né? Ou 15 segundos, 15 minutos, e olhe lá, que eu culturalmente me alimento de informação, seja lá no celular, ou no YouTube, ou no WhatsApp, ou no Face, ou não sei o que eu defino conceitos, eu defino estruturas, inclusive eu defino projetos de forma assim tão banal, vamos chamar assim, de tão inconsequente. O que eu quero fazer e mais. Às vezes eu pego um vídeo, eu olho e eu desenho aquele projeto que é de outro, sobre a vida do outro, ninguém sabe qual foi a trajetória do Henrique, como é que o Henrique chegou aqui, o que ele passou, o que ele fez. Tá resolvido. Não é assim, a vida é muito mais complexa, Marcelo, que isso, né? Eu brinco que a gente, quando falasse nos 15 segundos, eu acho que a gente tem isso muito, a gente não percebe isso, mas a gente vive hoje tempos muito rápidos, em que o excesso de informação ele se transforma numa falta de informação. Sim. Porque a informação ela vem sempre absolutamente fragmentada, ela vem rasa, superficial, e eu brinco, a gente não lê mais as notícias, a gente lê o título. E a gente opina a partir do título. O título me diz tudo. Porque eu não tenho tempo. As pessoas não têm tempo. As pessoas têm que ter tempo. Tem que ter tempo. Tem um ditado, se eu não me engano, que é Tupi-Guarani, que eu acho que é de uma sabedoria tão enorme, que eu digo para as pessoas, certo? Quando a gente corre demais, às vezes é necessário parar para que a nossa alma nos alcance. Eu acho isso tão maravilhoso, porque de que adianta correr sem alma? De que adianta correr sem que isso tenha algum propósito, certo? Sem contar que às vezes a gente corre sem se dar conta, corre buscando solucionar problemas, sem se dar conta que às vezes a solução do problema está justamente em parar. É a visão panorâmica, né? Se tu conseguir parar e sair daqui e olhar um pouquinho mais de cima, sim, tu não precisa fazer nada, tu só precisa fazer esse movimento. Esse movimento pode te mostrar uma ótica totalmente diferente, pode te, sim, resolver problemas, sim, pode te dar outras visões de vida, pode fazer uma revolução na tua vida, se tu apenas conseguir calmar e olhar de uma ótica diferente, que acaba sendo isso. A gente está tão mergulhado que está tão difícil, porque o horizonte está aqui tão pertinho, tu não consegue olhar, ele está perto demais. Eu costumo dizer que hoje, com 54 anos, talvez eu faça mais do que quando eu tinha 20. E eu acho que isso funciona mesmo. Certa vez, tem um jogador colombiano que jogou no Palmeiras durante muito tempo, Fred Rincón, que jogou até os 40 e poucos anos, né? E aí perguntaram para ele, como é que era jogar até os 40 anos? Ele disse, olha, eu saio hoje com 40 anos mais inteiro do que eu saía quando eu tinha 18. Eu disse, mas como assim? Eu digo, não, quando eu tinha 18 eu corria o tempo todo, o campo inteiro. Hoje eu corro quando precisa. Bem, estamos de volta aqui no nosso programa Vida Consciente e seguindo a nossa conversa aqui, voltando ao assunto aquele que eu te falei, de um pouquinho do meu tema de casa, que foi bem pouquinho mesmo, certo, que eu fiz, né, e convido vocês a frequentarem ou visitarem a página do Henrique na internet. Bem interessante, bastante conteúdo. Sim. E estive estudando, tá? Aqui a gente está com o último livro, que é o 70, sim. E que ganhou o prêmio, né? Um livro premiado, Prêmio Paraná, né? E dentro disso eu estava lendo uma entrevista do Henrique,
né? E vou voltar, vou te provocar um pouquinho sobre essa entrevista, não sei se tu lembra dela e tal, e me agradou muito a título de conhecimento, e eu queria que tu pudesse trazer isso como cultura para o nosso público, que é como tu, assim, a meu ver, assim, muito sabiamente colocou, muito sucintamente colocou, como tu estrutura um livro, né? Eu pego o título, eu estruturo ele por capítulos, cada capítulo eu boto uma frase ou duas frases, e a partir dali eu começo a digerir o livro. Eu achei isso bárbaro, porque é uma questão que muita gente não tem a menor noção de como é que funciona, né? É uma questão de planejamento, dentro dessa lógica que eu disse no início da nossa conversa, de que a minha condição de escritor é uma condição profissional, certo? É uma condição de muito trabalho e de alguma inspiração. Mas Pablo Picasso, que é um dos grandes gênios da história da arte, talvez para mim o maior pintor do século passado, o Picasso dizia que cada vez que a inspiração chegou para ele, ela o encontrou trabalhando. É isso, ela existe, pode existir, mas disciplina, trabalho e repetição funcionam muito. Sabe, eu não tenho a menor dúvida de que o Picasso, depois de um tempo, sabia muito mais o tipo da pincelada que precisava dar num quadro do que se não tivesse pintando, né? Em função da repetição e do trabalho, e da dedicação ao trabalho. Então, por exemplo, eu divido meu processo de criação em 3 grandes fases. A primeira é ou apaixonar-se ou, no mínimo, interessar-se pelo tema, pelo que se vai falar. Certo? Porque se a gente não está interessado pelo tema, o livro não se salva. Sem tesão não há solução. Não tem. Não, o Roberto Freire que já dizia isso, né? Então, bom, não tem. Então é necessário que a gente opere com interesse pelo tema. A gente acha que o tema que a gente vai escrever é interessante. Segundo, começa a pesquisar a respeito do que vai se escrever. Ou seja, já começa a conversar com pessoas, começa a ler a respeito, começa a assistir filmes, começa a visitar lugares, começa a gravar entrevistas, reportagens, certo? Ou seja, vai se assenhorando da matéria, certo? Que vai integrar a tua história. E nesse momento vai já fazendo uma espécie de esqueleto do livro. Esqueleto do livro, né? Então, por exemplo, eu estou com um livro agora em curso, certo? E que eu já tenho mais ou menos o esqueleto dele, das cenas que vão compô-lo, certo? E a terceira parte, e que já começa em uma espécie de concomitante com a segunda parte, certo? É o processo de feitura do livro em si, né? É a escritura. E que no meu livro, na minha forma, assim, no meu processo literário, ela tem no mínimo 3 correções. Por isso que eu digo que esse 1 ano e meio é um tempo curto para terminar o livro, justamente pelo fato... claro, se eu fosse só escritor, esse tempo seria menor. Claro. Né? Mas é que o livro precisa também de um tempo de gaveta. Eu achei bárbaro, até comentei sobre isso, que é o tempo de amadurecimento, né? Tá dentro do barril de carvalho. Ele fica então, eu achei muito interessante isso, e fiquei pensando exatamente nesse contexto, quando tu, na reportagem, tu disse, eu termino, eu deixo ele parado e é só depois que eu volto nele. Sim, mas Marcelo, isso que eu estou dizendo dialoga exatamente com aquilo que tu trouxeste ainda há pouco, que é o de sair do problema, é sair do assunto durante um período, porque a gente às vezes está tão mergulhado na matéria, que a gente acaba não vendo uma questãozinha básica. A gente pega, por exemplo, um livro que se passa em 24 horas, ele foi escrito em 1 ano. Sim. Então o personagem que vai estar com o telefone na mão esquerda, né? Ou com um chapéu vermelho, ele não vai aparecer daqui a 1 minuto, certo? Ou daqui a 1 hora com um chapéu azul, mesmo que essa cena tenha sido escrita 8 meses depois. Então é necessário, depois de um tempo, esse olhar meio regular sobre a obra como um todo, o que não impede que a gente cometa erros, porque livros são escritos por gente. No Grito dos Mudos, o Grito dos Mudos tem 8 edições, certo? Até a 4ª edição
isso significa 4 edições de 2.000 exemplares, eram 8.000 exemplares, já tinha sido lido por milhares de pessoas e ninguém tinha reparado que tem um bife, certo, que aparece numa cena e que tempos depois se transforma numa costela. Né? Então, eu brinco, depois de um tempo, é claro, a carne endurece, mas não a ponto de um bife se transformar em costela, mas enfim, né? E aí a gente trocou, depois da quinta edição foi trocada. Virou costela ou virou bife? Virou carne, que ficou mais fácil, a gente deu uma simplificada que era mais tranquilo, né? Virou um pedaço de carne, pronto. Né? Então, é justamente isso. Então, precisa desse distanciamento para a gente conseguir unificar, certo? Para que a cena ou o capítulo que foi escrito em maio, certo? Esteja em concomitância, esteja tranquilo ou em concordância com o capítulo que foi escrito em setembro. É um trabalho. É muita disciplina. As pessoas me perguntam às vezes, como é que é essa questão de escrever? E eu falo essa questão eu tiro um pouco da questão da inspiração, né? E aí, mas eu digo, olha, mas em nenhum momento pensa que tirar a inspiração vai tirar a alegria e o mistério da condição do escritor, porque o mistério está justamente nessa procura que está junto com o trabalho. Que vem da transpiração. Sabe, que vem da transpiração, exatamente, que é a pesquisa, né? Enfim, eu escrevo, não que eu escreva todos os dias, certo? Porque em função da minha militância social e de uma série de outros assuntos que eu também, enfim, opero, né? E que me demandam atenção, eu não escrevo todos os dias, mas eu estou em estado de escritor todos os dias. Né? Então é isso, por exemplo, a partir da minha repetição, a partir da disciplina, a partir de escrever muito cotidianamente, a partir de ter um método, certo? Eu posso experimentar, eu posso eventualmente transgredir, mas a gente transgride sabendo a forma de transgredir. Foi no 70 que tu faz o processo do vai e volta, né? Sim, o 70 tem um processo de vai e volta, justamente isso, para que ele não fosse simplesmente um livro linear, né? E por isso que os títulos dos capítulos são muito definidos e é importante que a gente leia os títulos dos capítulos, né? Toda a história se passa em 15, 20 dias. Assim, uma série de capítulos são contados num dia só, mas eles são intercalados, né? Esse livro precisava ser contado de uma forma não linear. Eu estou escrevendo um livro agora em que ele é linear, mas no final ele vai dar um salto, né? E esse salto precisa ser bem explicado, né? Não sei como é que eu vou fazer isso. A surpresa. Isso. Não, até nem vai ser tão surpreendente, porque ele vai dizer. Né? Dentro disso, né, indo para os nossos finalmente aqui, mas acho que é fundamental a gente consolidar e eu fico muito feliz de uma conversa dessas, porque vai ao encontro de muita coisa que eu acredito, e como terapeuta tu também tenta trazer isso muito para as pessoas, né, na hora que tu senta e mostra para elas que sim, a vida é bela, a vida ela permite tudo, pode tudo, ela se vive ao acaso, mas o poder da decisão tem o ônus e o bônus. E esse ônus e o bônus, muito mais, tu consegue trazer muito mais acerto, vamos dizer assim, ou muito mais assertividade, e talvez isso com mais tranquilidade e mais qualidade, no momento que tu sabe para onde tu quer ir, no momento que tu planejou aquele caminho, no momento que tu está estruturado, no momento que tu está cercado por pessoas, por situações, por ações, por local, que estejam te levando para o teu caminho. Isso, a gente tem caminhos mais ou menos definidos, certo? Mas eu acho sempre importante, assim, a gente tem métodos, tem caminhos, tem formas de enxergar a vida. Eu enxergo a minha profissão de um jeito, eu enxergo a minha condição de escritor também de um determinado jeito, digamos assim, de um lado, é uma forma de pensar, certo? Mas uma forma de pensar sempre que tem um olhar de empatia em direção ao outro, né? E a gente vive tempos de pouca empatia,
Sim. A gente vive tempos tempos muito complicados. Quase de individualidade, né? Não, isso não tem uma menor dúvida. A gente vive tempos eu acho que o Times recentemente publicou uma reportagem que é da Me Generation, a geração eu, certo? Ou seja, eu preciso me dar bem e o resto que se exploda, né? E eu acho que a gente precisa, eu a vida inteira trabalhei com movimentos sociais que prezam muito mais a questão da solidariedade, certo? Então o meu olhar é sempre de buscar entender o olhar do outro, de me colocar um pouco os sapatos do outro para ver como é que eu ficaria naquele sapato. Um olhar de alguma empatia. E isso faz com que o caminho tenha uma definição, porque a essência não tem como modificar. Não tem. Eu acho que a gente não pode modificar a nossa essência. Eu acho que nem deve, porque a nossa essência é isso, né? Nós somos isso. Agora, sempre aberto ao olhar do outro. A gente sim tem um caminho, mas uma parte do caminho nós construímos no nosso andar mesmo. Não tenho mais o que dizer depois de uma conversa dessas. Agradeço imensamente, Uma alegria. De novo, fico muito feliz em conseguir fazer um programa desses, tipo um bate-papo franco. Gosto muito quando a gente... E faço questão, não tem nada planejado, tudo vem ao natural. Espero que vocês tenham mais uma vez conseguido aproveitar essa nossa conversa, essa experiência, um pouco da essência e de tudo que vocês estão vendo e viram do Henrique aqui. E gratidão a ti, gratidão ao nosso público, ao nosso programa. E até o próximo.